noite. Udina já tá por aí. A gente está entrando ao vivo agora para fazer o estudo do Evangelho, né? Como é de costume na Casa Suave Caminho. A gente tem aos domingos a reunião pública. E aí a gente tem uma convidada hoje. Boa noite a quem está chegando agora. Udina, nossa palestrante de hoje, nossa convidada, chegou. Vou aceitar ela aqui. Sejam bem-vindos todos. Vamos ver se a Udina consegue. Ah, acho que ela está entrando, ó. Olá, não tô te vendo. Peraí. Ah, agora tô te vendo. Tecnológicos. Tudo bem? Tudo bem, Flávia? Tudo bem? Tudo jóia. Eu vou pedir, Udina, se você puder. Isso, porque a luz está atrás de você aí. Se você puder chegar um pouquinho para cá, senão tampa o seu rosto, a gente não consegue te ver. Aí, tá perfeito. Assim, ficou ótimo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Vivi, que está chegando aí. Então, já são 7, então ainda temos um tempinho. Eu estou explicando aqui, Udina, que hoje seria, no domingo, a gente tem a reunião pública na nossa casa e em vista, né, dos acontecimentos, a gente não está podendo fazer as reuniões públicas e aí a direção da casa teve a brilhante ideia de poder fazer a palestra pública online, né? Uhum. E você hoje, nossa convidada especial, a gente já quer te agradecer por ter aceitado esse convite. É muito bom sempre ter uma convidada na nossa casa. Eu que agradeço aí, nessa casa que eu fiquei tanto tempo, que me ensinou tanta coisa, né? Eu lembro da primeira palestra que eu fiz foi no Suave Caminho, né? Super incentivada pelo pessoal do ESG. E é muito bom sempre estar com o pessoal, ainda que à distância, né? A gente Mas se o sente... coraçãozinho está sempre lá. Sim, a gente se sente assim, acolhido. Então, uma vez pertencente, sempre será. Então, você sempre será na nossa casa, sempre será bem recebida quando quiser. Muito obrigada. Olha só, eu tô com o relógio aqui, falta um minutinho ainda. Então, eu só queria falar para as pessoas que estão chegando agora que, em função da nova reforma, né, da nossa estrutura de palestra pública, a gente vai ter somente 40 minutos, por causa que o Instagram corta, né, a nossa live depois de 1 hora, então a gente não pode correr o risco de perder. Então a gente vai começar e aí você, Udina, vai ter somente 40 minutos para expor aquilo que você estudou para gente. Tudo bem? Combinado. E também eu queria falar com as pessoas que esse formato, quem quiser participar, comentar alguma coisa, eu vou estar aqui enquanto a Udina está concentrada lá no que ela estiver falando, eu vou ficar prestando atenção nos comentários. E aí, Udina, se eu quiser fazer algum comentário, eu vou levantar o dedo e aí você fala, Flávia, algum comentário, aí a gente interage, porque um bate-papo é uma coisa mais interativa, ok? Então, já são 7 horas, podemos começar? Eu vou fazer a leitura da página de ambientação. E eu não posso mostrar o livro para vocês porque eu não estou na minha casa. Eu estou na casa dos meus pais, então meu marido, lá da minha casa em Rio das Ostras, fotografou a página que eu falei, abre numa página aleatória, fotografa aí para mim, que vai ser a página de ambientação. E a página de ambientação do livro, olha só, gente, que vergonha. É da Agenda Cristã. Ele é de Chico, pelo espírito de André Luiz. E o item 10 diz: nos momentos graves, é o título da nossa página de ambientação, que eu já achei que foi muito pertinente com o que a gente está passando. E aí ele diz o seguinte: use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente.
as circunstâncias, filhas do desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas em vez de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, de balde, buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva às segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, eu acho que a gente precisa internalizar mesmo essa mensagem aqui. E já ambientados agora, vamos, quem quiser, cerrar os olhos, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de estarmos reunidos para falar sobre o nosso Mestre Jesus, sobre Deus nosso Pai. Sabemos que hoje, um dia tão especial para a maioria das pessoas, sabemos que a Páscoa, um momento de renascimento, um momento onde as pessoas estão mais internalizadas, mais voltadas para a espiritualidade, que toda essa energia, que essas vibrações possam ser sentidas em todos os lares que estão aflitos, os lares que estão em conflitos, os lares que estão nas dores, e que nossas vibrações juntas nesse momento também possa atingir os nossos superiores, os nossos governantes, para que as melhores decisões sejam tomadas para o bem comum. Te pedimos, Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que envolva a nossa amiga Udina, que com tanto carinho preparou esse estudo. Te pedimos, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, eu vou te apresentar. Nossa irmã Udina, ela hoje é do Rio de Janeiro, né? E ela está trazendo para a gente o tema criatividade, o caminho das soluções inovadoras. E aí, Udina, se você tiver com um livro aí, como a gente está na semana do livro espírita, e você puder fazer a propaganda também do livro do qual você tirou esse tema, já fica a dica aí para leitura. Ok? E aí já estão pedindo a referência do livro. Depois, se você puder me mandar, a gente posta lá nos stories da casa. Tá bom? Tá bom. Então, a palavra agora é toda sua. Bem, gente, boa noite. Flávia já me apresentou aí. Eu acho que o áudio tá legal, tá todo mundo ouvindo. Se tiver alguma questão aí, vocês me sinalizem, por favor. Eu trouxe esse estudo baseado em um capítulo inteiro deste livro aqui, ó. Qual a medida do seu amor? Da irmã Cidufo, na verdade, Vanderlei Oliveira, por irmã Cidufo. E esse livro, ele é, assim, surpreendente. É um livro que eu já fiz 2 ou 3 palestras, né, sobre esse livro, estudos, porque ele fala de temas muito atuais, né? E
E aí a primeira coisa que me veio na cabeça, né, quando eu li isso, eu falei, algum momento eu vou usar esse estudo, porque eu achei muito interessante a questão da criatividade. E mais ainda, eu pensei, bem, minha palestra, eu não tinha me ligado, porque a Dorinha, quando marcou comigo, marcou em dezembro, e não tinha nada sobre corona nessa época. E eu não me liguei nem sequer que era um feriado, né? Então eu agendei, tudo bem. E aí caiu na Páscoa. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar da Páscoa? Com tanta coisa legal para falar nesse dia tão especial, e eu vou falar sobre algum tema talvez diferente e tudo, e me veio na cabeça exatamente esse livro, né? E esse tema, por quê? Porque a Páscoa é renovação, porque a Páscoa é algo novo para a gente, é uma oportunidade nova que a gente tem. E nesse momento, fazer uma palestra nessa modalidade, né, um estudo nessa modalidade, é algo ultramente novo para mim, né? Então, eu fiz um pequeno teste com o Café com o Evangelho, com a Dorinha, até fazendo propaganda aí, quem quiser acompanhar, todo dia, 7 horas da manhã. Eu assisti o dia que você estava com ela. E aí eu fiz um pequeno teste, né? Eu falei, bem, quando ela me propôs, eu falei, vamos tentar, né? Vamos tentar para a gente poder seguir. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês era exatamente isso. O que me motivou no dia de Páscoa, né? Uma Páscoa completamente diferente de todos os lares, eu tenho certeza. Falar sobre inovação, sobre criatividade. E aí, exatamente por esses motivos, né? E aí, vamos começar, porque o livrinho, no capítulo, ele fala contando uma historinha, né? O famoso Era Uma Vez, né? Conta uma historinha que é o seguinte, existe uma cidade muito pequena, não é Rio das Ostras, tá, gente? Com 10 casas espíritas e todas elas faziam a campanha do quilo. E o que acontecia é que, por não se organizarem muito bem, várias casas, 2, 3, passavam no mesmo dia, no mesmo local, nas mesmas casas das pessoas. Então isso começou a criar um certo incômodo, muita gente já tinha doado e não sabia como falar, e era meio chato, enfim, criava uma situação não muito agradável. Então, as casas se reuniram e começaram um grande debate de como resolver essa solução, né? essa situação. E uma das casas falaram, não, então a gente fica com a campanha do quilo porque nós somos as mais antigas, como se a antiguidade fosse posto dentro do nosso espiritismo, né? Mas, enfim, e outras falaram, não, deixa então isso para o jovem, que é coisa de peso, vamos fazer outras campanhas. E uma pessoa recente numa doutrina, né, observando tudo, teve a seguinte ideia, pediu a palavra e propôs, por que a gente não faz uma escala da campanha do quilo por bairros? Então, todas as casas vão passar em todos os bairros, por escalas e dias, e dessa forma vão fortalecer a comunidade e não vai criar esse vínculo chato, pelo contrário, as pessoas vão saber exatamente o dia, o momento que vão passar, vão estar mais acolhidas para que se possa ampliar essa campanha. E a ideia foi prontamente atendida, né? E assim foi. Essa começa a historinha. Fala, Flávia. Deixa eu só falar uma coisa. Quando você me passou o livro e eu comecei a ler, na hora que eu comecei a ler essa historinha, me veio à cabeça como nós somos imperfeitos, né? Dentro de uma casa espírita, a confusão que arruma por causa de uma coisa. Prossiga. E aqui a irmã, ela costuma, eu falo, né, a tia Gleice, vou citar ela aqui, porque ela é uma referência muito grande para mim, tia Gleice falava assim, é o dedo na ferida, né? Então, assim, a irmã se bota o dedo na ferida e esse texto, ele, não só esse, como outros, bastante intensos para a gente refletir, né? Então, o que dessa historinha a gente tira? Primeiro que a gente tinha o processo da criatividade, né? A pessoa que teve uma ideia a partir de olhar uma situação e criar algo novo que não existia até então naquele momento. E aí eu gosto sempre, que assiste minhas palestras, de primeiro fazer as definições pelo dicionário e depois a gente entrar no estudo. Então, pelo dicionário, a criatividade é algo inovador, algo que se destaca pela imaginação e pela capacidade. Já entrando nos termos de Hermance e do Hamed, aí é outro livrinho, ó, vou colar aqui, ó, os prazeres, na verdade é uma dupla, né? Essa dupla é ótima, são os prazeres e as dores da alma, né? Eles
esse livrinho tem um capítulo só sobre criatividade dos prazeres, né? Mas a irmã fala o seguinte, que a criatividade é a capacidade de dar existência a algo que não existe. E o Hamed vai citar aqui, capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em uma forma totalmente diferente da original. Estou falando a mesma coisa, inclusive que o dicionário diz. Então, no final das contas, é a gente desconstruir ou reconstruir, né, novas situações. Muito bem. E aí, ainda no estudo, ela tem uma frasezinha, fala, Flávia. É a gente pensar fora da caixinha, né? E até mesmo dentro da caixa, a gente tem formas de se reinventar, né? Porque até quando a gente aglutina setores, a gente tem diversas formas de organização dentro do mesmo setor, né? Então, assim, é o tempo todo ver como avançar, como progredir, que é esse... O redescobrir. Para onde a gente vai levar o estudo, é exatamente isso. Então, ainda no textinho, ela diz o seguinte, tô colando aqui no meu notebook rapidinho. É a expansão do bom e do bem, que existe de forma latente em nossa intimidade. Ser criativo é permitir o Deus Criador, que dormita nos recessos da vida mental, refletir-se em obras de beleza e paz pelo bem de tudo e de todos. Ou seja, a gente tem a criatividade aqui dentro, né? Eu atualmente estou fazendo um curso e o professor falou assim, o que é criatividade, né? Um curso mais voltado para a área de produtos. E aí ele falou o seguinte, qualquer um é criativo. Qualquer um pode ser criativo. Não é assim, fulano é criativo, eu não tenho criatividade, deixa isso com ele. Não. Porque até a irmã, ela reforça isso, é simplesmente permitir o Deus Criador que tem dentro da gente. Né? Que é a capacidade de olhar o recesso mental, né? Num momento tão complicado, algo que a gente pode modificar, que a gente pode estruturar. E aí, ela foi dando alguns pinceladas aí para ficar um pouquinho divertido. Eu trouxe alguns temas, né? Então, o primeiro card que ela colocou é criar o que é novo. Então, a gente sai de uma estrutura antiga e cria uma estrutura nova. Depois, fala o seguinte, ter atitudes incomuns. Claro que a gente vai considerar atitudes incomuns positivas, né? Porque se a gente está falando de progredir, não adianta eu ter uma atitude. Eu sempre fui calminho, um dia eu vou lá, xingo alguém, fico estressada, é incomum, né? Mas não é algo bom, tá? Fala também de falar de uma forma inesperada. Então, as pessoas que às vezes esperam uma forma fria de falar, um dia recebem um carinho de alguém, está sendo criativo, né? Descobrir o que é inusitado. Aquilo que ninguém tinha pensado antes, ou que tinha pensado e não tinha efetivado. Porque mais do que ter ideias, é importante efetivá-las, né? Então, o inusitado, o que aparentemente é loucura, né, na cabeça de muitas pessoas, é uma coisa que é muito inusitada. Não, e às vezes... Um super beijo pro Bruninho, que tá me assistindo lá de Brasília, que é sua bacana. Às vezes, Udina, a gente tem a ideia e fala assim, não vou falar não, que os outros vão achar que eu sou doida. Isso daqui não faz o menor sentido. E às vezes ia ser uma coisa que ia fazer uma total diferença, né? É verdade, é verdade. Então, aqui a gente vê também a outra questão que a irmã se coloca, é oferecer opções. Então, mais importante do que dizer eu tenho a ideia, é falar que tal fazermos, o que acham disso? Porque isso vai facilitar não só a vida de quem coloca, né, como a vida de quem recebe essa ideia, né, essa proposta. E, por fim, a irmã se coloca bem categoricamente, que é apresentar soluções. Tá? E aí, nesse apresentar soluções, que a gente vai entrar no momento mais importante que a gente vê, que é o momento de botar o dedinho na ferida. Porque a gente tem um costume, eu contei a historinha no início, e parecia tudo muito simples, né? Vai se reunir, falaram e tudo, e no final todo mundo se abraçou e foi legal. Mas não é assim, né? Tão simplório quanto a historinha que eu contei bem rápido. A gente tem muitos melindres, a gente ainda tem muitos conceitos, preconceitos,
a gente ainda está numa fase de desenvolvimento, estamos em evolução. Então, como a gente consegue observar essa situação toda e oferecer solução, né? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Irmã, você ainda fala sobre um tema que é muito importante, é que nós não temos o costume de ter olhos para a criatividade, porque ela é o fruto saudável da nossa liberdade de sentimentos. Já tinha essa frase? O resumo do resumo. Por quê? O que é a liberdade de sentimentos, se não o autoconhecimento? O que não é a liberdade de sentimentos, se não se permitir e fazer a sua reforma íntima, né? Fala para mim. A gente tem um irmão aqui que está falando, e isso também é muito pertinente, só não estou conseguindo ver o nome dele. O medo de errar nos tira muitas vezes a criatividade. Exatamente. Nos E o poda, medo né? de errar? Ele nada mais é do que não conhecer as potencialidades que você tem dentro de você. Nada mais é do que conhecer os seus defeitos e as suas virtudes para tratá-las. Né? Esse é o que faz com a gente. É o medo que receia, que trava, que bloqueia, né? É até a vaidade. Porque Sim. se eu externar, né, uma fraqueza minha, então a gente mostra como a gente é vaidoso, né? Claro, claro. E isso, logo depois ela vem com um exemplo muito bacana, que é só a gente pensar nas crianças, né? Porque as pessoas falam, a criança é tão criativa, porque ela se permite, porque ela não está num estágio onde ela criou situações, onde ela criou julgamentos, onde ela acha que é egoísta, onde tem uma situação assim que bloqueia ela, que ela não pode falar que errou, que deu uma ideia esdrúxula, ou que a ideia dela é tão apaixonante que ela não abre mão. É minha, né? Um processo egoísta, então tem que enfiar Ela não ela. está preocupada com o julgamento. Ela é livre, né? Exatamente. São honestas. E a gente é tão impressionante isso que quando alguém fala pra gente, por exemplo, Ujana, você tá gorda, hein? A gente fica um pouquinho doidinho, né? Mas se uma criança fala isso pra gente, a gente fala, tia, você tá gorda, hein? Você acha engraçado, né? Então, assim, é uma coisa tão simplória, por que a gente não pode... Eu até brinco hoje com todo mundo, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou bem palhaça em relação a isso. Mas, assim, por que a gente não pode aceitar a mesma percepção de uma pessoa da forma de uma criança, de um adulto, de um idoso, seja lá o que for, né? Independente da posição social, independente da classe que ocupa, da cor da pele, do gênero, seja lá o que for. Né? Então, acho que isso é uma situação que também a gente leva no estudo para reflexão. É verdade. E aí, continuando um pouquinho mais, ela vai falando assim, por que então que a gente não cria? De novo, aí ela vai lá e fala, bem, a questão é a seguinte, a fixação dos erros é uma faceta do doentio pessimismo do qual ainda estamos escravos, porque não aprendemos a criar soluções para os nossos dramas íntimos. Então, de novo, ela linka com uma situação muito importante, que é a reforma íntima. De novo, ela puxa para a gente a responsabilidade de se conhecer e aplicar o conhecimento do Cristo, do Evangelho, de tudo que é do bem nessa sociedade. Então, a gente está tão preocupado com o drama íntimo, e aí não é um drama íntimo pejorativo, de dizer, fulano está fazendo drama. Não. É uma situação que às vezes angustia as pessoas por questões inúmeras, mas está tão preocupada em não colocar isso para se expor que não consegue olhar e ver as suas potencialidades e a dos outros. Então, fica escondido. Exatamente. Eu costumo até... eu converso muito com meu marido aqui em casa, a gente tem altos estudos aqui, café da manhã filosófico, espiritual, seja lá o que for, a gente faz o evangelho, e em vários momentos aparece a mesma situação pra gente de ver que alguns sentimentos bloqueiam a nossa inteligência. Alguns sentimentos bloqueiam a nossa criatividade. E a gente tem falado ultimamente bastante sobre a raiva. Né? A raiva, a mágoa, seja lá o que for, ele aí, ó. Eu tô vendo ele aí do seu ladinho, o seu ajudante, né? Tá aqui me ajudando. Bem-vindo! Como é que é o nome dele? Rafael. Bem-vindo, Rafael. Pode aparecer aí do lado dela, tá? Fica aí com a gente.
Ficar só na mãozinha. Então, assim, a gente tem falado tanto dessa coisa da raiva, que, assim, às vezes eu fico uma raiva de alguém que não mandou um trabalho certo do jeito que eu precisava no meu grupo. Não sei o quê. Quando eu vejo, eu não consigo mais me concentrar por 2 horas porque eu tô com raiva daquele momento que a pessoa não mandou o que eu queria, né? Então, assim, é um dos sentimentos que realmente bloqueiam a gente, né? E aí tem uma segunda parte que nos Dores da Alma, o Hamed traz pra gente, que diz o seguinte: o crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Resumindo, que é o propósito maior desse estudo. A gente se preocupa tanto em ver o problema do outro, em julgar o problema no outro, em apontar o defeito do outro, que a gente não se preocupa em olhar para dentro e fazer isso com as nossas questões, com os nossos dramas íntimos, que podem permitir a gente ser criativo ou não, né? Então, o Hamed, ele é muito assertivo nessa parte da criatividade, no momento que ele diz isso. O fato da gente se preocupar mais com o outro do que com o nosso íntimo traz para a gente uma trava. Não desenvolve. Ele bota aqui, imobiliza o aprendizado evolucional. A gente não percebe esses sentimentos na gente, a gente não percebe essas nossas fraquezas e a gente claramente percebe no outro. E quando alguém vem nos mostrar, a gente não é possível. Não, esse não sou eu, você não está falando da minha pessoa. Eu não faço isso. Né? Então, é muito difícil a gente ter consciência das nossas atitudes, dos nossos defeitos. Isso, a gente tinha que fazer um exercício diário sobre as nossas dificuldades, colocar no papel o que eu fiz hoje que não foi legal, que eu acho que eu magoei alguém, ou algum sentimento ruim que eu tive para alguma pessoa, né? Porque é muito difícil a gente perceber esses erros na gente. Exatamente. E aí o que eu acho interessante é um processo que eu vou contar uma breve história minha, né? Eu tive uma vez uma chefe bastante complicada. E uma vez uma colega de trabalho falou para mim assim: olha, tudo isso que você está falando dela é porque você tem alguma proporção dentro de você. Porque a gente só reconhece no outro o que a gente conhece. Que é o que incomoda na gente. Exatamente. E aí eu falei: não é possível. Então, vamos trabalhar esse babado, né? E aí, claro, vamos estudar, vamos fazer terapia, vamos ler, vamos orar, vamos fazer grupo, seja lá o que for, né? Cada um sabe os seus métodos. Mas, para mim, foi muito saudável. Foi muito saudável a ponto de, 5 anos depois, eu reencontrar essa minha colega, né, de forma online, que a gente se falou pelo WhatsApp, e ela fala assim: nossa, hoje eu estou te acompanhando no Instagram, quanta evolução você teve. Né, em várias situações, e a gente conversou sobre trabalho, desenvolvimento, enfim. Então, assim, é muito real isso, sabe? Eu até brinco, a Fabiola tá rindo porque ela sabe quem é. Assim, ela já trabalhou comigo. É uma situação tão real para a gente, né? Isso é uma coisa que a nossa doutrina traz muito claro para mim, pelo menos, que é a nossa vivência. Se a gente tiver a predisposição de observar, ela vai trazer milhares de possibilidades para a gente. Milhares, milhares. Né? E aí a última parte que a irmã se vem tratando é exatamente não vamos desanimar. Porque a gente tem um problema, um só não, vários, né? Se a gente tivesse um só, tava fácil. Né? Temos vários problemas. E o que a gente precisa fazer para reverter? Né? Esse é o principal foco. E aí não tem nada a ver com coaching, PNL, nada terapêutico, nada disso. Isso tem simplesmente a ver com amor, com fazer o bem e se despir de egoísmo, né? Se despir de vaidades, se despir de raivas, né? E processos maiores. Então, ela fala o seguinte, que a gente precisa aplicar a nossa energia e a criatividade na solução dos obstáculos. Isso é uma situação que a gente reverte muito rápido quando a gente toma ciência, quando a gente, né, se aprimora disso. E como é que a gente faz isso? Através exatamente do dia a dia, do estudo, das conversas, do estar livre, do se permitir, né, do trabalho,
porque eu fiz a minha primeira palestra na SESC foi sobre o trabalho, né? E a lei do trabalho. E foi, assim, claro para mim como esse estudo mostrou que o trabalho carteira assinada já não é hoje a visão de trabalho que eu tenho. Né? A gente tem um trabalho dentro de casa, a gente tem um trabalho com a nossa família, a gente tem um trabalho voluntário, a gente tem um trabalho espiritual, a gente tem diversos tipos de trabalho. E cada um desses, inclusive o de carteira assinada, o regular, vamos dizer assim, traz um aprendizado para a gente, com certeza. E a gente agora, né, trazendo isso para nosso dia a dia hoje, confinados por causa do coronavírus, a nossa criatividade vai fazer com que o nosso trabalho sobreviva. Exatamente. Porque a gente está sem poder trabalhar, então cada um está tendo que usar a criatividade da melhor maneira possível para conseguir alavancar depois que passar isso tudo. Quem for criativo vai estourar e vai ser o boom do momento. Exatamente. E aí, ainda mais disso, né, ela fala o seguinte, a gente tem que utilizar a nossa inteligência para captar a vontade de Deus, que essa sim vai levar a humanidade mais rapidamente ao avanço. Porque tudo no universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional. Então, mais uma vez, falo do Deus interior que a gente tem, né, do nosso espírito que tem milhares de experiências acumuladas, né, vamos dizer assim, haja milhagem para a gente ainda estar aqui, né? Mas como essa inteligência captada leva a gente a avançar. Assim, é algo muito, muito real. Por quê? A gente, voltando lá no início que a gente conversou, alguns sentimentos fazem a gente bloquear, né? Bem, se eu tô com raiva, eu vou ficar pensando na raiva do cara que não me entregou o trabalho e eu não vou conseguir pensar a solução daquilo que eu preciso sair e avançar, né? Isso é uma situação muito, muito concreta, sabe? Isso é uma prova. A nossa doutrina traz isso muito claro, assim, né? No final tem um trechinho aqui que eu vou falar sobre um trecho do Evangelho que especialmente fala, a gente vai para o progresso. De uma forma ou de outra, a lei do progresso é inevitável. Mas a gente precisa saber como a gente avança nisso, né? E aí eu trouxe aqui também mais um cardzinho para a gente pensar em relação a isso, né? Por quê? Nesse momento aí de coronavírus, todo mundo em casa, ou quase todo mundo, né? Enfim, aqueles que, né, têm consciência e que podem, né? Infelizmente, algumas pessoas sequer podem fazer isso, enfim. A gente está passando por diversas experiências, e experiências que eu tenho certeza que nunca ninguém imaginou passar, né? E aí vem na cabeça exatamente assim, o que eu posso fazer para mudar essa situação? E eu tenho, assim, honestamente, aqui em casa a gente quase não vê televisão, mas assim, um dia ou outro que a gente ligou na hora do almoço para ver e tal, é sempre o mesmo tema. Tá nos casos, tá triste, tá não sei o quê, tá morrendo, tá. Não se tem mais nenhum outro assunto, ninguém mais morre de nada, só morre de coronavírus. Todas as mortes foram canceladas nesse período. Pois é, e aí esqueceram da dengue, do sarampo, de tudo. Coitado do corona, agora responsável mortal da vida, né? Não, deixa eu só contar, eu ouvi uma que eu adorei, gente. A mulher falando no áudio, olha, pode ficar tranquilo, não é coronavírus, tá com dengue hemorrágica, fica tranquila que é dengue hemorrágica. Tá tranquilo. É tipo assim, não, tudo bem, você tá no estágio terminal, mas não é Covid, fica tranquilo, né? Tá livre. Maravilhoso. Então, assim, quando a gente olha para isso, eu e o Rafa, a gente tomou algumas decisões e falou assim, não, vamos olhar para o lado bom disso, né? Vamos pensar que a gente tem oportunidades como nunca tivemos. Eu, por exemplo, eu levava 40 minutos para chegar no meu trabalho. E olha que isso aqui no Rio de Janeiro é quase uma bênção, né? Porque muita gente leva no mínimo 1 hora, 2 horas para chegar no trabalho. Eu levava 40 minutos. Hoje eu levo 2 minutos para chegar na minha mesa de trabalho. Olha que maravilha! Né? Economizo metrô, dinheiro, combustível, tudo. Então, isso é uma coisa. Vamos tirar proveito da situação. Sim, outra coisa muito boa é que o modelo de trabalho que eu tenho me permite fazer isso. Né? Então, eu converso bastante com o meu chefe, a gente está conhecendo novas ferramentas da tecnologia
Porque, assim, ao passo que muita gente hoje está parando de trabalhar porque não tem efetivamente atividades, muitas outras estão trabalhando como loucas para manter um áudio como esse, para a gente manter uma estrutura, para a gente ter teleconferência, para comprar pela internet, para pegar compras no supermercado. Exatamente, a equipe de tecnologia tem avançado bastante. E aí a gente faz um paralelozinho com as nossas colônias, né? Que vivem uma tecnologia, né? As colônias mais superiores, muito maior, né? Um processo muito além de volitar, entre outras questões que para eles é muito mais suave, vamos dizer assim. Então, a gente pensar que até uma vez, muitos anos atrás, 2014, quando começou a crise na área de perfuração, eu trabalhava na Macaé, né, na área de petróleo, e alguém virou e falou assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? Então, a pessoa conseguiu observar naquilo uma oportunidade. Claro que a gente também tem que pensar e ter muito cuidado para a gente não fazer disso somente uma monetização, né? E sim realmente atender as demandas para que todo o planeta possa, né, se reerguer. A gente está falando sobre isso porque tantas coisas ruins que me falaram e que me mandaram, que eu comecei a ver só coisas boas que me mandaram. Então, eu conheci um projeto de uma equipe lá no Mato Grosso que faz atendimento psicológico, pessoas que são psicólogas, gratuito, em época de Covid. Né? Pessoas que fazem recolhimento de alimentos aqui, vão nas comunidades, não entram, deixam na porta da pessoa com álcool, com tudo direitinho, para que a pessoa tenha como se alimentar, porque o iFood ou né, as empresas de delivery dificilmente sobem as comunidades para fazer entrega. Né? Então, assim, a gente vê pequenos detalhes que fazem uma diferença abissal se a gente começar a vibrar nisso, a ver a oportunidade. Até vou falar da minha sogra aqui, não é mal não, cara, é só um comentário. Né? A minha sogra falou assim, nossa, eu não sabia que eu gostava tanto de abraçar. Porque ela é bem assim, fechadona e tal, né? Assim, eu não sabia que eu gostava tanto de abraçar, isso tinha uma falta. Né? Então, assim, não, e aí, né, que estão ensinando a gente está conseguindo perceber como o trabalho do bem está se destacando nesse momento, né? Exato. A gente acha que só tem coisa ruim, mas aí nessas pequenas coisas a gente consegue ver. O Bruno está falando aqui, a Bruna, ó, maravilhoso saber que existem pessoas com essa sensibilidade de olhar para o próximo. Amo esse cuidado e o amor ao próximo. Claro. Então as pessoas estão se mostrando nessa situação, né? Sempre teve, mas isso não dá notícia, né? Não vem de jornal. Então agora a gente está vendo mais essas campanhas, as pessoas se mobilizando, né, em prol do outro. Exatamente. E aí que vem o cardzinho da pergunta, né? E aí, aonde a gente vai aplicar a nossa inteligência? Aonde a gente vai aplicar a nossa energia nesse momento todo? Aonde a gente vai inovar? Onde a gente vai ver aquilo que é possibilidade de transformar no novo, né? Aonde, que momento, em que local a gente consegue ver isso? E aí eu trago, né, a gente já ir encaminhando para as considerações, né? Que eu estou aqui de olho no relógio, né? A gente fica sempre meio apreensivo. O maior exemplo de todos, que é o exemplo de Jesus Cristo. Quando a gente olha a visita de Jesus Cristo na Terra, ele tem exemplos de criatividade que a gente... É uma sutileza que a gente muitas vezes passa, não, só o sermão da montanha, só o evangelho, né? Mas tudo bem, só. Mas, especialmente, a gente percebe que existe uma criatividade nas respostas que Cristo dava, na atuação dele, na forma de falar, nas parábolas, nas atitudes. Então, outro dia a gente estava comentando assim, se alguém te bateu, que dê outra face. E aí falou assim, mas por que isso é bom? Porque ninguém espera uma atitude dessa. As pessoas já estão esperando que se você bateu, você vai bater também. E aí quando parece que você choca aquele momento, porque você está inovando uma atitude que aparentemente era comum, que era recorrente. Então, a gente pode ser criativo e ter inovação nos menores detalhes da vida, sabe? Nos menores. E aí eu queria compartilhar um exemplo que a gente teve aqui em casa, que
ocorreu durante esse período, no final do mês passado, que a gente estava aqui, né? Eu e o Rafael, a gente está quase um mês realmente sem sair de casa, a gente só saiu 2 vezes para o supermercado. Enfim, eu sou cardiopata, sou asmática, então sou grupo de risco duplo, né? A situação é que a gente parou para pensar, bem, até a gente brincou, os casais que sobreviveram ao coronavírus é para a eternidade. É para a eternidade. Porque já aumentou o número de denúncias lá da Lei Maria da Penha. Ali está bombando lá, não sei quantos % já aumentou, né? Claro, porque, assim, viver com o outro, e até eu falei com o Rafael aqui que a gente ainda é privilegiado de ter uma casa confortável, um local para estudar, tranquilo. Mas, assim, muita gente vive numa casa conjugada com 5, 6 pessoas, com crianças, com situações miseráveis. Imagina o que seria isso, né? Então, diante desses questionamentos, a gente decidiu fazer 2 potinhos, né? O potinho da gratidão e o potinho da ferida, que a gente chamou assim. Então, todo dia a gente bota um papelzinho no potinho da gratidão. Rafa, buscar aqui, ó. Ah, que legal! Então, vamos aprender e utilizar. O potinho da gratidão todo dia tem. E o potinho da ferida, né? Graças a Deus ele tá pequenininho. Não tá muito cheio, não. Tô gostando. Não, é que aí a gente faz o seguinte, no final do mês a gente lê. Então, esse aqui é do mês passado, esse aqui é desse mês, tá vendo? Então, o potinho da gratidão, a gente faz todo dia as menores coisas, né? E o potinho da ferida, a gente coloca alguns pontos que incomodaram, seja em mim mesmo, seja nele, seja um para com o outro, seja com alguma situação que a gente viu, ouviu, né? Enfim. Então, no final do mês a gente abre e conversa sobre isso. Né? É uma forma que a gente viu de inovar o nosso diálogo, né? De fazer uma coisa nesse momento que pudesse facilitar a nossa vida, né? O convívio, né? E aí eu vivo escutando dos meus amigos, né? Poxa, hoje você é muito criativa, você é muito inteligente, não sei o quê. E eu falo assim, bem, claro, pode ser genético. Fala, Flavinha. Não, a Bruna tá falando assim, neste momento, usar a criatividade para o autoconhecimento é fundamental. E aí, um outro comentário que tem aqui é do poeta. A força do bem, como diz a música. Como diria Luther King, o que me incomoda é o silêncio dos bons. E aí a Bruna fala novamente, além de utilizarmos esse momento para ajudar como podemos e quem precisa de fato. E as pessoas estão comentando, mas continua aí, senão a gente não consegue terminar. Então, e aí, para a gente fechar, né? Como as pessoas sempre comentaram isso, eu falei assim, bem, beleza, vou entender o que é ser inteligente. Né? O que é isso aí de ser inteligente, de ser criativo, que as pessoas enxergam em mim e que talvez nem eu mesma me percebesse tanto quanto. Né? Nem falsa humildade, não, é realmente por não me conhecer e não saber os meus potenciais. Né? Hoje eu posso dizer que eu consigo enxergá-los e poder colocá-los à disposição em muitas outras coisas. Né? Mas, assim, de uma forma geral, os comentários que vêm pra gente não são os ruins, mas os bons a gente também precisa perceber, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13, Ferdinando, o Espírito Protetor em Bordeaux, ele fala o seguinte, inteligência é rica de mérito para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a dela possuem se servissem na conformidade da vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Né? Por quê? Se a gente usar a inteligência para o bem, a gente pode criar coisas absurdas que a gente não conhece, que a gente não vê, né? Então, é uma coisa assim que para mim é muito forte. Quando alguém falava para mim isso, eu falava, então por que eu estou sendo vista como uma pessoa inteligente? Talvez porque eu esteja empregando a minha energia na forma correta. Talvez porque esse seja o caminho. Né? A gente acabou de finalizar aqui a maratona Netflix da Casa de Papel, né? Eu também terminei. Quem conhece... que homem inteligente aquele professor, gente. Quem não conhece essa inteligência maior do que aquela? Existe uma inteligência superior ali que
não quero fazer julgamento de estar tratando, mas assim, que pode ser desenvolvido para as maiores potencialidades da humanidade, né? Então, assim, coisas que a gente sequer imaginava que poderia acontecer, né? Então, Mas eu acho que o que acontece, o problema que a gente vê nessa situação é que o desenvolvimento da inteligência nem sempre acompanha o desenvolvimento moral. É aí que atrasa o progresso. exatamente. E aí eu já ia finalizar com a ideia, né? Então, qual a ideia desse processo todo e desse estudo, né, sobre criatividade e inovação? Nada mais é do que desenvolver uma das nossas alas, né, que na grande parte a gente percebe, fica um pouco apagada por falta de se conhecer, né? Porque o aspecto moral, de certa forma, eu acho que, na minha opinião, tá? Isso não tem estudo nenhum, eu falo como eu vejo o mundo. Muitas vezes a gente aprende pelo amor e pela dor. Então, como a gente está no mundo de provas e expiações, variavelmente a gente vai aprendendo pela dor. Mas o aspecto da inteligência e da inovação, ele supera isso de ser aprendido pela dor, né? Ele simplesmente coloca na gente uma vontade, né? Uma importância de ver que a gente precisa avançar para o que é novo, que a gente precisa ver esse mundo, esse planeta, esse estado, esse país, esse governo, eu prefiro não comentar detalhes, mas olhar para isso e falar aonde eu posso atuar, aonde eu posso, de fato, contribuir para transformar essa situação, né? Então, fechando já aqui, porque eu acho que já está dando tempo, né? Ainda tem um tempinho. Escutei. Ainda tem um tempinho. Pode terminar seu raciocínio com calma. Eu fiquei preocupada dos 40, fiquei 40 no caminho. Então, assim, como a gente pode ver que essa oportunidade que a gente está tendo do corona, da convivência, de momentos especiais, a gente não precisa ser o governador da cidade, do estado, ou o prefeito da cidade, ou o vereador, para fazer algo pelo próximo, né? Como a tecnologia, que é algo inovador, que muitas pessoas não pensam, podem hoje se colocar a serviço do bem, né? Com atendimento psicológico, com aulas gratuitas, com cursos diversos. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa que dá aula online para pessoal de vestibular. A empresa cobra um pacote, tudo, né? Não fazendo propaganda aqui, mas ele foi um dos primeiros a colocar lá para a gente, ó, a Estude liberou para o pessoal que está no ensino médio continuar estudando de forma gratuita, porque sabe que isso é um impacto para todo mundo. E aí a gente foi vendo isso, sei lá, isso foi mês passado, mas outras empresas também fizeram o mesmo, né? Outros grupos de estudo e pessoas que estão liberando, estão se colocando à disposição. Olha, eu tenho 15 minutos para te escutar, né? Existe um site. Você aqui hoje se disponibilizando para ajudar a gente. Olha que mudança. Ah, esse aí tá fácil, esse aí tá fácil. Minha casa do coração. Mas, enfim, uma coisa que a gente viu, o quanto que são pequenas atitudes de olhar para minha vizinha e falar, cara, ela não pode sair, ela tem complicações, o marido tá doente, eu vou no supermercado, vizinha, você quer alguma coisa? Pronto. Né? Um gesto mínimo, né? É pequeno, e é pequeno, mas é inovador, porque se não fosse o Covid, eu jamais me ofereceria para fazer compras para alguém. E aí, Udina, para a gente finalizando aqui, o que importa é essa vontade nossa, tem que partir da gente. Não adianta você falar para mim, ah, Flávia, eu acho que a sua vizinha está precisando. Não, a vontade da mudança, da criatividade, de buscar algo diferente, depende da vontade de cada um. Ninguém vai poder fazer para mim. Então, eu tenho que fazer por mim, de acordo com a minha vontade, né? Tô rindo aqui porque a minha vizinha comentou ali. Ela tá assistindo. Ai, a vizinha, viu? Sinal que você é uma boa vizinha, ó. Somos, ela também é ótima, é um casal maravilhoso também. Só o quarteto fantástico aqui. Então tá bom. Enfim, aí o que eu queria mais terminar mesmo é com essa ideia, sabe? Porque a gente tem que olhar para o lado criativo que a gente tem, primeiro, descobrindo o que bloqueia esse lado criativo, né? Que muitas vezes são sentimentos que a gente não consegue
observar. Então, o primeiro momento é observa, olha para você, ao invés de olhar para o defeito do outro, e ver o que isso está bloqueando a sua criação, o que isso está bloqueando a sua criatividade, né? Depois disso, o que você pode fazer de diferente, né? Porque só falar não vale, né? Tem que agir, né? Então, o que você pode fazer de diferente para criar uma solução inovadora? E isso a gente não está falando de tecnologia, a gente não está falando, né? Eu dei um exemplo aqui, é algo novo que não foi percebido anteriormente. Isso vale para qualquer situação, né? Eu dei um exemplo aqui da minha sogra, que percebeu que gostava de abraçar. Então, certamente, depois desse período, eu acho que ela vai ver o ato da gente abraçar ela de uma outra forma, de uma forma inovadora, certo? Então, assim, acho muito legal esse momento. Eu só tenho gratidão, porque, como eu disse, eu sou muito abençoada pelas pessoas que me cercam, né? Pelas oportunidades que eu tenho na vida. E isso tudo eu tenho certeza que a gente realmente colhe o que a gente planta. Começou na Suave Caminho 7 anos atrás, quando eu comecei a estudar. E digo para vocês de coração que o caminho da solução inovadora é fazer o bem, né? Começando por você mesmo e exteriorizando para todo mundo. Eu acho que esse é o caminho, né, a ser seguido, né? Olhar para lá, para Jesus Cristo e pensar, bem, como é que o Cristo faria isso? Né? Como é que isso é naturalidade? É lá que eu vou. É para lá que eu vou. Ô, Dina, a gente já está terminando por aqui. Eu vou precisar encerrar com você. A gente queria te agradecer imensamente. Foi muito bom ter você aqui, ouvir os seus conselhos. Com certeza seremos, a partir de hoje, pessoas mais criativas. Buscaremos dentro de nós a vontade que às vezes está adormecida. Vamos externalizar isso e vamos, nesse momento, tentar ser o mais criativo possível para enfrentar isso tudo também da melhor maneira possível. E aí eu queria ver se você pode fazer a nossa prece de encerramento. Faço sim. Então, tá bom. E a gente também queria, assim que a Udina fizer a prece, depois a gente vai encerrar, mas a gente já queria agradecer a participação de todo mundo, a presença de todo mundo. E lembrando que terça-feira, às 19h30, teremos outro encontro aqui online do Suave Caminho. Tá bom? Bem, primeiro quero agradecer imensamente o convite, a confiança, né? E a todo mundo que participou por um pouquinho de tempo, por um montão de tempo até agora com a gente. Me colocar à disposição, eu vou depois colocar no próprio link aí, eu vou dar para a Flávia, os livros que eu usei de referência, né? Para que o pessoal também queira consultar. E especial, tá aí, ó, Rafa mostrando. E agradecer, eu não vou falar o nome de ninguém, porque senão eu corro risco de esquecer, mas todo mundo que entrou aqui, eu estou olhando os nomezinhos, estou falando, eu reconheço de coração e tenho muita gratidão, porque muitos do que entraram aqui me ensinaram bastante coisa também, então eu estou tentando reverter isso de uma forma, né, para vocês também, de apoio, enfim, me colocar à disposição e agradecer.